Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e comentários da obra O Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, no vídeo de hoje nós estaremos dando aí sequência no estudo e comentário das leis morais. E hoje nós estaremos falando então a respeito da lei do progresso, que corresponde às perguntas de número 776, 776 até a pergunta de 802. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura das perguntas e das respostas, faça suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos estudar para esclarecer e cada vez mais entender esse amor e amá-lo. Bom, iniciando os nossos comentários a respeito do estado da natureza. A doutrina espírita nos explica que todos nós fomos criados simples e ignorantes, que o estado da natureza é o estado primitivo, que, porém, todos nós, sem exceção, guardam em estado latente, em germe, que nem uma semente, todas as potencialidades do desenvolvimento. Então eles comentam que o estado de natureza é um estado primitivo, que se desenvolve mediante as leis da natureza e que não é possível retroceder. Seria negar a lei do progresso. Ou seja, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes nós vemos alguma barbárie na sociedade e fala, nossa, que retrocesso. Mas na verdade devemos entender que aquele que comete aquele ato nunca alcançou patamares maiores. Porque se ele realmente tivesse alcançado patamares maiores, por definição, realmente tivesse estado lá, entendido a bondade, a fraternidade, o amor, ele jamais retrocederia. Porque uma vez sentido o valor que essas coisas têm, uma vez compreendido, entendido o que essas coisas representam, é muito difícil o retrocesso. Quando nós erramos, na verdade não estamos retrocedendo, apenas estamos estagnados e evidenciando onde nós estamos. E a doutrina espírita fala que a felicidade do bruto não pode ser comparada com a felicidade de um ser humano pleno. Cada um deles possui uma necessidade diferente. E à medida que esse bruto vai se desenvolvendo, a sua felicidade ela vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil em que sentido? Que aqui eu coloco essa dificuldade. Que aquilo que antes atendia aquele bruto, já não vai atender mais o ser humano. Quando nós pensamos na conquista, na busca pela luz, na busca pelos ideais, cada vez mais nós precisamos de trabalho, de autolapidação, de matarmos os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas comodidades e principalmente o nosso egoísmo, para que esse amor, para que essas virtudes elas se alastrem e se expandam. Para que uma coisa nasça, é necessário que alguma coisa morra. Então isso é muito interessante. E eles comentam que a felicidade de uma criança também não pode ser comparada com a felicidade de um homem adulto. Então é a mesma ideia. E eles falam que a marcha do progresso está em todo lugar, que a força do progresso está dentro do próprio ser humano e que nada mais nada menos do que aquela vontade que nós temos de progredir, de cada vez mais caminharmos para algo melhor, é a lei do progresso. Só que eles comentam, o contato social ajuda nesse desenvolvimento. E aí vem aquela questão, ninguém muda ninguém, porém o contato com alguém melhor serve de exemplo para que nós mudamos. E aí vem aquela questão, se alguém tivesse a capacidade de mudar as outras pessoas, Jesus veio na Terra, todos nós estaremos transformados. O trabalho do progresso, o trabalho da lapidação é individual. E depende de cada um de nós. O que nós podemos fazer é, através do exemplo, incentivar as outras pessoas. Porque se um ser humano conseguiu, todos nós também podemos conseguir. E eles continuam. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas não necessariamente eles ocorrem juntos. Ou seja, para que possamos lapidar a nossa moral, para que possamos lapidar as nossas condutas, as nossas atitudes, é necessário a intelectualidade. Por quê? Através da intelectualidade, quando nós falamos de intelectos, estamos falando do desenvolvimento do raciocínio, da inteligência. Através dessa intelectualidade, desse contato, né, nós vamos conseguir diferenciar o que é bem e o que é mal. Bem é aquilo que promove progresso, é aquilo que promove evolução, que expande, que une, que forma uma unidade. E mal é tudo aquilo em oposição, que desune, que divide, que machuca, que retrocede, que abafa. Então é o contrário. E ao desenvolvermos a nossa intelectualidade, nós conseguimos diferenciar essas situações. Mas eles dizem que o desenvolvimento intelectual ajuda no moral, mas não necessariamente eles acompanham um ao outro. Quantos têm um desenvolvimento intelectual muito avançado, mas ainda não caminharam com a moral nesse mesmo sentido?
E aí eles falam, o fruto não pode surgir antes da flor, então é necessário um passo a passo, né? E o progresso intelectual permite então a distinção do bem e do mal, conforme nós comentamos, podendo o ser humano então escolher. E através então do desenvolvimento da intelectualidade, o nosso livre-arbítrio se expande. Expandindo o nosso livre-arbítrio, isso aumenta as nossas responsabilidades, mas consequentemente aumenta também o nosso mérito. Então é um efeito cascata. É muito comum quando nós paramos para pensar a respeito dos nossos defeitos e nós observamos assim, gente, mas por que eu não abandono esse defeito? Simples, porque de alguma forma ele ainda nos satisfaz. Porque de alguma forma nós ainda nos identificamos com ele. Porque de alguma forma nós ainda o amamos. Entendem isso? Por exemplo, eu amo a justiça. Será que ama? Não, eu quero ser realmente justo. Então, teremos que oferecer a todos o que lhes são de necessidade. Naqueles momentos em que nós estivermos com preguiça, falar, não, eu vou descansar só mais um pouquinho, vou chegar um pouquinho mais atrasado. Entendem? São situações do cotidiano que nós vamos ali abrindo as brechas e que os nossos defeitos vão se manifestando e que a gente não observa e que quando a gente para analisar, abrir mão deles é abrir mão do nosso conforto. Só que Sócrates já dizia uma coisa muito interessante. A melhor coisa do mundo não é o conforto, é a consciência. Porque estar consciente é estar vivo. Aquele que tem ciência dos seus pensamentos, aquele que tem ciência da sua evolução, aquele que tem ciência da sua evolução, está vivo. Morte nada mais nada menos do que seria essa inconsciência. E quantos de nós estamos inconscientes mundo afora? Então convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. E aí eles convidam a nos refletir. Logo, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? E o progresso, como a gente comentou, é uma força viva da natureza, que pode ser retardada, ou seja, que pode ser ali frouxada, que pode dar ali uma pequena pausa, mas jamais ela pode ser anulada. O que isso quer dizer? O ser humano ele pode realmente estagnar e retardar o seu progresso, mas aí vai chegar o momento que vem a crise. E a crise, nada mais, nada menos, crises emocionais, crises físicas, esses abalos que nós temos observado, tanto no mundo exterior quanto no nosso mundo interior, nada mais, nada menos do que um convite da vida para que nós possamos evoluir, para que a lei do progresso faça atuação em todos nós. E aí eles continuam. A força das coisas, a crise, promove então o progresso. E a evolução para o contraste, grandes maus, geram grandes bens futuramente. Quantas vezes nós, quando observamos na sociedade atrocidades que aconteceram e que formaram sociedades mais solidárias? Aí vem aquela questão, então você está querendo dizer que pelo mal nós alcançaremos então o bem, então nós devemos praticar o mal? De novo, nós não devemos ser instrumentos dessas coisas, porque ai daquele que mata pela espada, porque pela espada ele perecerá, entendem? Mais do que sermos aqueles que aplicamos a injustiça, que sejamos os injustiçados. Mais do que aqueles que entregam a maldade no mundo, que nós recebamos essa maldade. Porque, de novo, ser agente dessas situações pela lei de causa e efeito fará com que elas retornem a nós. E que nós, através do contraste, consigamos observar o quão ruim é agirmos dessa forma. Então, convém a nós pensarmos o seguinte, se realmente por contraste o progresso se desenvolve, é interessante entendermos que quando a dor é chegada até nós não buscamos elas, mas ela chega, é porque é um convite para a lapidação, é um convite para melhorar. E convém a nós pensarmos nesses momentos o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos lapidar dentro de nós. Isso é um convite de autolapidação muito interessante, chamada dor. E aí eles falam, qual é o maior obstáculo para o progresso? Qual é o maior obstáculo para que nós possamos nos desenvolver como seres humanos? Resposta, orgulho e egoísmo. Interessante, né? O orgulho porque achamos que nós somos os melhores. Egoísmo porque achamos que nós somos os únicos. Então, além de acharmos que somos os bambambãs, achamos que somos únicos. Que ninguém pensa como a gente, que somente nós merecemos ser louvados e assim por diante. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso e refletirmos então. E aí vem essa situação bastante interessante, que quando nós pensamos então no desenvolvimento do progresso moral e da conduta, convém a nós pensarmos por que nós não estamos melhorando. Por quê?
Ou nós estamos orgulhosos e gostamos da situação cômoda em que vivemos, ou nós não pensamos no outro e pensamos única e exclusivamente em nós. Em outras palavras, estamos sendo egoístas. Então convém refletir sobre isso, né? E aí eles falam, e o progresso da legislação humana, das leis humanas? Os espíritos superiores nos explicam que quanto mais se aproximam da vera justiça, né, tão menos instáveis são as leis humanas, ou seja, menos abalos elas sofrem, elas tendem a permanecer. Isto é, tanto mais estáveis vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Porque como a gente conversou lá no início dos nossos módulos, do nosso módulo sobre o estudo das leis divinas, das leis morais, nós vimos que as leis da natureza, as leis morais, elas são imutáveis. Elas estão lá e elas não se alteram. Que as que se alteram são as leis criadas pelo homem, mas que, à medida em que ela vai se aproximando da lei natural, ela vai se tornando estável. Então, convém a nós pensarmos quais leis que desde a antiguidade permanecem, que hoje estão aí conosco. Que o nosso direito vai até onde começa o do outro. Amar uns aos outros como Jesus nos amou, amar a Deus sobre todas as coisas, observar essas leis que permanecem tempos em tempos, mudam-se os costumes, mudam-se as culturas, mas existem leis que estão ali, que sempre tiveram, que sempre foram estáveis. Convém essa reflexão, de pensarmos sobre isso, né? E aí eles falam, as leis mais destinam hoje, atualmente, né, infelizmente, as leis hoje mais destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Ou seja, hoje nós desenvolvemos leis para fazer o processo após o acontecimento, então para punir, do que para, antes dele cometer esse ato, o que eu posso fazer para resolver, ou seja, secar pela fonte. Em vez de ser um tratamento paliativo de combater o sintoma, nós buscarmos fazer um tratamento preventivo, através de uma lei de uma educação, através de uma lei de saúde, saneamento básico, é justamente prevenir essas situações. Porque convenhamos, aquele que rouba, aquele que vai para a violência, convenhamos, ele não há outro caminho quando o meio dele não oferece isso. Quando nós não perdoamos uns aos outros, quando nós não damos o direito de uma segunda chance, de uma segunda possibilidade, como nós vamos querer cobrar desses indivíduos que eles sejam diferentes? Entendem? Muitas vezes nós falamos dos presidiários, falamos das pessoas que cometem algum crime e a sociedade os coloca como exclusos da sociedade. De novo, como eles poderão ser seres humanos melhores se a oportunidade não é entregue? Não é entregue por nós mesmos. Convém nós refletirmos. E aí eles falam, só a educação pode realmente reformar o ser humano. Por quê? Educar vem de educere, e de fora, ducere, de trazer. Então, de trazer as qualidades que existem dentro de cada um de nós para fora. Essa é a verdadeira educação, de extrairmos as essências boas que cada um de nós possui. Só que convém a nós refletirmos, será que nós temos extraído o ponto positivo ou o ponto negativo das pessoas? Convém a nós essa autoanálise. Somos fatores de soma ou de subtração na vida das pessoas? E por fim, porém não menos importante, no final desse capítulo, os espíritos superiores comentam da influência do espiritismo no progresso da humanidade. E eles comentam que haverá muitas lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Achei isso muito interessante. Ainda haverá muita dificuldade para que essas ideias sejam difundidas. E grande parte dessas lutas não serão porque as pessoas não acreditam. Muitas acreditam, mas vão ser pelo interesse. Sabe por quê? Porque convenhamos, quando nós pensamos nessas leis, quando nós estudamos a respeito delas, vocês concordam que elas exigem de nós muito? Que exigem que nós sejamos solidários, que nós sejamos humanos, que nós sejamos amorosos, que nós nos sacrifiquemos diante do próximo para que o próximo evolua também. Em outras palavras, ela nos pede para que nós abandonemos a nós mesmos os nossos interesses, para que possamos cooperar em torno da vida, a favor da vida, sermos instrumentos dela. E quando o interesse fala mais alto, essas leis realmente ela podem incomodar e muito. Por isso que eles falam, haverá lutas, mais por interesse do que por convicção. E convém a nós fazermos essa reflexão. Quantos, quando pensamos em ideologias religiosas e tudo, falar, até acredito, mas, faz sentido para mim, mas, convém a nós pensarmos sobre, né?
E eles falam que o espiritismo ele contribui para o progresso porque ele destrói o materialismo. E isso eu acho uma questão muito interessante. Como assim ele destrói o materialismo? O espiritismo ele vem, não que ele seja o único, mas ele resgata todas aquelas tradições antigas, muitos e muitos anos, trazendo à tona o quê? Que a matéria nada mais, nada menos do que o meio para a manifestação do espírito, da alma, como você queira chamar. Que isso daqui é perecível, vai se desfazer um dia, vai retornar à natureza, mas que a vida verdadeira não é essa. Então, a partir do momento em que ela destrói, ela, por raciocínio, por lógica, por pensamento, vai destruindo esse materialismo, sobra-se a nossa verdadeira essência, que, ao nos conectarmos com ela, então haverá o progresso. São com essas ideias que nós gostaríamos então aqui, para finalizarmos, de lermos duas perguntas e duas respostas desse capítulo que achamos aqui muito interessantes como finalização. Olha que interessante. A pergunta de 801 e a pergunta de 802. Allan Kardec questiona: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Aí, Allan Kardec continua na pergunta de 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? Então, já que o espiritismo está vendo com essa força, então por que não surge manifestação para todo e quanto é lado, em tudo quanto é situação, aquelas que ele não tem como questionar, para que até os incrédulos, então ali, sejam então convencidos? Por quê? Olha a resposta aqui sensacional. Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante de vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes que ocorreram às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Olha que interessante isso. Não, Deus não convencerá os seres humanos através de prodígios, através de manifestações generalizadas, mas por sua bondade, por ele ser bondoso, ele deixa o ser humano que entenda isso através da sua razão, muito profundo. Por que isso é ser bom? Porque bondade é promover progresso. Como que nós vamos progredir se nós não tivermos o mérito de entendermos as coisas? Mais do que dar o peixe é ensinar a pescar. Porque dar o peixe mata a tua fome um dia. Ensinar a você a pescar te dá a possibilidade de matar tua fome todos os dias. É com essa reflexão que nos despedimos e nos vemos no nosso próximo vídeo dando continuidade aos nossos estudos. Um beijo no coração de todos e que possamos refletir essa mensagem. Até mais, pessoal!